Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Hoje falaremos um pouquinho sobre ecologia, com evidência ao conteúdo biomas brasileiros. Então, se você quer saber um pouquinho mais, fica por aí e, claro, segue o fio. Meus queridos, minhas queridas, vamos hoje falar sobre domínios morfoclimáticos do nosso país. O que são domínios morfoclimáticos, professor? São regiões que possuem um clima específico e uma vegetação específica. Esse clima não se refere apenas à temperatura, mas também, claro, à umidade desse lugar, a pluviosidade, o quanto chove nesse lugar, variações de temperatura diária, tudo isso são características dos domínios morfoclimáticos. Existem, ao todo, 6 domínios morfoclimáticos no nosso país. E isso é bem interessante. Por quê? Porque geralmente países têm 1 ou 2, mas o Brasil, por ser um local com uma grande área, por abranger uma grande área no seu território, ele consegue ter esses vários domínios morfoclimáticos na sua constituição e, claro, vários biomas dentro desses domínios. Então vamos começar com o domínio amazônico. Sim, é justamente lá que se encontra a nossa floresta amazônica. Esse domínio amazônico, ele não está restrito somente à região norte, mas ele está inserido principalmente na região norte. Veja que também tem uma parte aqui, no centro-oeste, e aqui também uma parte no nordeste, no estado do Maranhão. Esse domínio, que abriga a nossa famosa Amazônia, contém uma grande quantidade de plantas e animais e de vários recursos. E por isso, esse bioma, assim como os outros também, vem sendo explorado, degradado, destruído. E por isso, eu trago para vocês animais também que pertencem a esses biomas como uma forma de sensibilização ou de apelo para que a gente preserve os recursos naturais. Por quê? Porque quando você vê muitas vezes uma árvore, como não se mexe, muitos pensam que ali nem é vida e por isso não se importam muito. Mas saibam que aquela árvore que foi destruída, que aquela mata que foi destruída, abrigava um conjunto de animais, um conjunto de organismos que dependiam dela e que agora irão morrer porque não tem mais os seus recursos. É a mesma coisa que tu está na tua casa, alguém chegar lá destruí-la, alguém chegar lá queimá-la. Esse é o problema, porque os animais estão também na casa deles. E é por isso que é importante a gente preservar esses domínios. E o animal que eu trouxe para vocês do domínio amazônico foi justamente a arara azul. Esses animais, eles são organismos incríveis, organismos lindos e que por isso, muitas vezes, eles são traficados. Sim, há um grande tráfico de animais para outros locais do Brasil, como também para outros locais do mundo. E o tráfico de animal é crime. E como é um crime, os criminosos tentam esconder ao máximo esses organismos. Então eles viajam dentro de canos sedados, eles viajam escondidos em jornais, ou seja, muitos morrem no trajeto. Então, claro, isso é um crime gravíssimo e se vocês souberem de alguma coisa, denunciem ao IBAMA. As araras, elas geralmente têm parceiro fixo, então elas encontram o amor da sua vida e ficam com ele até, claro, a sua morte. E esperamos sempre que deixem muitos filhotes e que a espécie continue
sobrevivendo e que ela aumente, porque as populações agora estão baixas devido ao comércio de aves, mas vamos esperar que as coisas melhorem e que cresça cada vez mais essa espécie. O segundo bioma que eu trago para vocês é o bioma cerrado. E do bioma cerrado nós temos um animal muito lindo que vocês com certeza sabem qual é. Dica, ele está na nota de R$ 200. Justamente aqui, ó, o nosso lobo-guará. Esse animal, ele também está em risco de extinção, principalmente devido à destruição do bioma cerrado. E foi até um apelo, claro, esse animal está na nota de R$ 200, uma vez que é importante que nós tenhamos mais atenção a ele e, claro, aos recursos do cerrado. O cerrado ele é o segundo maior bioma do Brasil, ele tem o segundo maior domínio do Brasil e ele é um bioma meio que se encontra nas diversas regiões do país, exceto a região sul. Então tá aqui, ó, região norte, região nordeste, região sudeste, região centro-oeste e, claro, região norte. Então ele é um domínio que se encontra nas diferentes regiões do Brasil, com exceção da região sul. Vamos agora para o próximo domínio morfoclimático, em amarelo. Sabem qual é? Claro que sabem, é a caatinga. Esse domínio ele é caracterizado principalmente pelo calor, pelo estresse hídrico, pela pouca quantidade de água e, claro, temperaturas elevadíssimas. O que rege, na verdade, esse bioma é a chuva, né? Então, quando chove, é uma felicidade que a gente não se dá conta. Se você for no sertão e conhecer um sertanejo, por exemplo, vai ver que para eles a chuva é o evento mais importante do ano. E claro, é importante essa chuva, ainda que pouca, mas quando ela acontece, ela consegue trazer de volta o verde do cerrado, da caatinga, desculpa. Em período de seca, a vegetação perde esse verde, perde suas folhas, formam-se galhos bem secos, enfim, devido ao estresse hídrico. Um animal muito comum desse bioma é esse aqui, ó. Sabem o nome? Foi mascote da Copa. Isso, é o tatu-bola. O tatu-bola, ele tem esse nome, claro, porque quando ele está em perigo, ou se sente em perigo, ele se insere dentro da sua carapaça e forma como se fosse uma bola, quase perfeitamente uma bola, um formato muito circular. Então, por isso, esse nome. Esse animal também ele vem sofrendo grandes ataques da sua população e muitas pessoas utilizam esse animal como caça para alimentação. E além de, claro, matar a população de tatu-bola, o que é péssimo, também há um grande perigo de quem comeu essa carne ter uma doença chamada hanseníase, também conhecida como lepra. Aquela doença de antigamente, que originou inclusive o nome leproso, aquelas pessoas que perdiam tecidos devido à lepra, enfim. Então, além de fazer mal, você usar esse tipo de caça também, claro, está colocando em risco a sua própria saúde. Então, claro, evitem caçar, evitem se alimentar de carnes de caça, evitem estimular esse comércio ilegal. Vamos agora para a floresta, o domínio das araucárias. Esse domínio, assim como as pradarias, está restrito à região sul. E um animal muito interessante que se encontra nas florestas araucárias é essa ave aqui, ó. Ela é muito grande e é conhecida também como jacu. E nas pradarias, também na região sul, nós temos aqui o nosso gato dos pampas, que é um animal lindíssimo que realmente parece um gatinho doméstico, mas não é. Então, não tentem criar esse animal em casa, logo porque é crime. Esse é um animal silvestre. E esse gato dos pampas, ele se encontra, claro, nesse domínio pradarias, mais especificamente no bioma pampas, que está dentro do domínio das
Pradaís. E, por último, mas não menos importante, vamos falar sobre os mares do Morro aqui, ó, em azul, que se inicia no Rio Grande do Norte e termina no Rio Grande do Sul. Então veja que ele abrange a região mais costeira aqui do Brasil, mais próximo à região oceânica, observem, e que esse bioma ele é um dos que mais foi explorado. Vamos enfatizar aqui então a Mata Atlântica, que faz parte desse domínio. Então a Mata Atlântica hoje só tem cerca de 5% da sua vegetação inicial, quando chegaram aqui os colonizadores portugueses para o nosso querido Brasil. E, claro, preservar esse bioma e permitir que ele se recupere é fundamental, mas isso é muito difícil, principalmente porque grandes áreas das florestas agora estão sendo ocupadas por indústrias, por asfalto, por concreto, enfim. Então, o que nós podemos fazer hoje é preservar o que ainda resta desse bioma. E um animal muito comum de lá e muito bonito é esse pássaro aqui, ó, chamado de tangará. O tangará, ele tem uma coisa típica, é que quando ele vai conquistar a fêmea, geralmente um pássaro dança para tentar conquistar a fêmea. Cada pássaro faz uma dança para conquistar a sua fêmea. O tangará não. O tangará, um macho mais velho e vários jovens se juntam para dançar juntos. Então, cerca de 4 ou 5 eles dançam junto para a fêmea para conseguir conquistá-la. Mas, claro, somente o macho mais velho, caso conquiste, fica com a fêmea. E os outros, por que fazem aquilo? Porque ali eles também estão treinando para quando se tornarem machos mais velhos e puderem também procriar com as suas fêmeas. Então, meus queridos, por que eu trouxe para vocês esses animais aqui, ao falar dos biomas, dos domínios morfoclimáticos? Porque muitas vezes se destrói um bioma, se destrói um lugar e imagina que você está somente destruindo plantas. Ah, eu estou só matando uma árvore. E planta nem se mexe, então besteira. Mas não, quando você destrói uma árvore, você está matando vários animais que dependem daquele recurso, vários animais que dependem daquelas plantas para a sua sobrevivência. Então, nessa aula, nós vamos nos ater a 2 biomas, que é o bioma, a floresta amazônica, que se encontra no domínio amazônico, e a Mata Atlântica, que se encontra no domínio Mares de Morros. Então vamos começar então com o domínio amazônico. Esse domínio, como eu disse, ele abriga uma das maiores florestas do mundo, que é a floresta amazônica. Veja que ela não é restrita somente ao Brasil, mas também a toda a América do Sul. Essa floresta amazônica, ela tem uma diferença dos outros biomas brasileiros, principalmente pela diversidade de plantas e organismos, ou seja, a floresta amazônica ela guarda a maior biodiversidade do Brasil, uma vez e do mundo também, porque claro é uma floresta incrível, uma vez que essa floresta ela tem diversos tipos de plantas e animais diferentes. Então, a maior biodiversidade, ou seja, mais tipos diferentes de animais e plantas se encontra na floresta amazônica. Vejam que essa floresta ela é bem verde e ela está sempre úmida. Inclusive, há grande precipitação na Amazônia. Chove cerca de 1.800 milímetros por ano. E as temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Essa floresta, ela cresce tanto que ela tem um dossel muito alto. O que é um dossel? É a parte mais alta das plantas, onde tem aquela copa, que, na verdade, chega a fechar a parte de cima da floresta, fazendo com que dentro dela sempre haja sombra. Então esse dossel, ou seja, a parte onde as plantas
se encontram na sua maior altura é cerca de 30 a 40 metros. Então vejam aí como cresce essas plantas. Uma famosa planta da região é justamente a castanheira do Pará, aquela famosa que dá a nossa gostosa castanha do Pará que está aqui demonstrada para vocês. Essa castanheira, ela pode chegar a 35, 40 metros de altura. Então, vejam que as árvores que se encontram, as plantas que se encontram no domínio amazônico, elas conseguem, claro, manter uma estrutura arbórea muito alta. E, claro, essas árvores, elas servem de recursos para vários organismos. Não é à toa que a biodiversidade nesse local é quase que surpreendente. Vamos agora para o domínio Mares de Morros. Então, o domínio Mares de Morros, ele abriga uma mata que todo mundo ou já falou ou já ouviu falar, que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela era uma floresta exuberante, com grande quantidade de pau-brasil, né, que todo mundo fala, inclusive, que foi desmatado, principalmente pelos portugueses, e por isso sobra muito pouco desse bioma. Então, esse é um bioma que ele foi principalmente desmatado no passado, até porque as conquistas do território brasileiro ocorreram principalmente no litoral. Então, eles vinham de barco, né? E claro, o primeiro bioma que eles tinham contato era esse bioma, por isso ele foi, claro, o mais destruído. E a Mata Atlântica, ela foi tão destruída que só restam hoje 5% de área de Mata Atlântica no nosso país. Então, 95% do que existia já foi destruído. E a Mata Atlântica também se caracteriza por um dossel alto, entre 30 e 35 metros, e, claro, várias espécies de porte arbóreo, como vocês podem ver nessa imagem. Então, queridos alunos, queridas alunas, eu espero que tenham gostado e até a